Opa, tudo na chácara, né? Hoje sábado, deu vontade de comer um frango diferente, caipira, mas que bem gostoso. Então, hoje eu arrumei 2 frangos, né? Como esse aqui, o outro é menor. E eu vou passar uma receita de um frango caipira frito, que é uma delícia. Ele pode ser usado para comer com arroz branco ou mesmo para fazer assim um tira-gosto. Aqui tem um frango inteiro, mas eu dividi porque nós somos só 2 pessoas hoje nessa refeição. Então eu não coloquei o frango todo. E eu vou mostrar quais são o tempero que eu preparei. Nesse prato, aqui tem uma cabeça de alho amassada, uma colher de pimenta calabresa, uma colher de café de pimenta calabresa, uma colher de gengibre, picles e também eu coloquei um pouquinho de pimenta verde e sal. Aí nessa mistura, né, eu vou colocar aqui nessa vasilha. Toda essa mistura tá bem cheirosa, um tempero assim bem cheiroso, né? Então essa é a primeira parte do processo de fazer esse frango. Depois aqui eu vou colocar um copo de água, água fria mesmo, água natural. Aí eu vou colocar um copo de água. E aqui eu vou mexer bastante e vou colocar a receita. A gente pode colocar uma xícara dessa de farinha de trigo e outra de maizena. Eu vou colocar essa de maizena, porque eu não consumo trigo, né? Mas quem for fazer em casa, que não tem nenhum problema com o trigo, porque eu devido ao glúten, que eu não uso, então eu vou colocar só o amido de milho. Pronto. Aqui tá aqui está a nossa massa, né? Na verdade, um líquido ficou aqui meio, um pouquinho grosso, mas tá bem temperado. Agora eu vou colocar os pedaços de frangos e vou mergulhar os pedaços de frango que eu vou fritar, né? Aqui nesse tempero e vou deixar na geladeira por 30 minutos. Depois que ele sair da geladeira por 30 minutos, nós vamos passar ele em uma outra massa para depois fritar. Então veja como está ficando aqui ele todo mergulhado aqui nesse tempero. Tá? Então essa é a primeira parte. Agora ele vai para a geladeira, vamos deixar ele na geladeira 30 minutos antes de começar o segundo processo, que é passar mais em outro tempero e também depois para fritar. E agora, depois de ficar meia hora na geladeira marinando, assim, eu temperei aqui agora uma xícara de farinha de maizena, amido de milho. Coloquei uma cebola ralada, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Aí você põe esse tempero a gosto aqui. E agora a gente vai pegar aqui o frango, que já ficou esse tempo aqui. Nós vamos passar, polvilhar ele um pouquinho, assim, meio que empanar, desse tipo aqui. Pouquinho, não pode ser enfiar tudo. E vamos passar para outra vazia para depois a gente fritar. E nós vamos ver que vai ficar uma delícia, porque tá cheirando bastante o tempero, bem temperado. Essa maizena que a gente coloca aqui é só mesmo para ele ficar crocante, né? Tem gente que coloca farinha de trigo, mas eu não tô colocando farinha de trigo, tô colocando mesmo só a maizena com alguns temperos aqui. E aí depois a gente vai passar para fritar. E fritar em manteiga quente. Ó a delícia que ficou o frango, vermelhinho, né? Uma delícia. Será servido com tomatinho e arroz branco. Então tá aí a receita do nosso canal, frango caipira frito. Delícia!